O Norte empatou com o Atlético por 1-1. Pouso Alegre venceu o Itabirito por 3-1 lá no Manduzão. E Tombense e Cruzeiro. Tombense perdeu em casa, que não foi bem em casa, porque mandou o jogo no Parque do Sabiá. Perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Campeonato Mineiro tem o Grupo A com a URT na liderança com 4 pontos. Democrata de Valadares com 3 pontos em segundo. O Atlético é o terceiro colocado, estaria fora da semifinal hoje, com 2 pontos conquistados. E o Uberlândia na lanterna também com 2 pontos conquistados. O Grupo B é o grupo mais difícil até aqui do Campeonato Mineiro, é o grupo que tem mais pontos entre os seus integrantes. O América tem 6 pontos, é o líder. O Pouso Alegre é o vice-líder, também com 6 pontos, 3 gols de saldo. O Betim é o terceiro colocado com 2 pontos e o Tombense é o lanterna deste grupo com 1 ponto apenas. No Grupo C, o Cruzeiro é o líder com 3 pontos conquistados, é o grupo que tem menos pontos até aqui. O Cruzeiro tem 3 pontos, é o primeiro. O Norte tem 2 pontos, é o segundo. Itabirito em terceiro e o Atlético em quarto. Ainda não pontuaram. 2 detalhes, Amanda, pra gente já começar a trabalhar aqui, quero a sua opinião, porque a tabela, o modelo do Campeonato Mineiro, ele tem algumas coisas que eu acho legal nesse formato de grupos, mas a gente pode ter esse ano, como estaria acontecendo hoje, tá certo que ainda falta muito campeonato para correr, mas como estaria acontecendo hoje, algo que para mim é grave na tabela do Campeonato Mineiro, que é o quê? O rebaixamento no Campeonato Mineiro desse ano será com os 2 piores lanternas dos grupos e não as 2 piores campanhas. Então hoje, o Itabirito, que tem nenhum ponto conquistado e é o terceiro colocado no grupo do Cruzeiro, ele não seria rebaixado. O Tombense, que tem apenas 1 ponto conquistado e que é o lanterna do grupo B, que é o grupo do América, seria rebaixado no Campeonato Mineiro. Queria a sua opinião primeiro sobre esse assunto, Amanda, sobre esse regulamento do Campeonato Mineiro que pode gerar aí essas incongruências. Cris, eu até compreendo o que você está falando, mas acho que uma outra coisa que a gente pode levar em consideração é o nível de competitividade que exige o Campeonato Mineiro. A gente, pegando como exemplo aqui, você citou o Itabirito, que estaria, se safando nesse momento com nenhum ponto, e o Atlético, que também não tem nenhum ponto no campeonato, estaria sendo rebaixado. E aí é que entra a questão do saldo de gols. Por isso é tão importante levar a sério todas as rodadas do Campeonato Mineiro. Para equipes que não são equipes que têm um poder aquisitivo muito forte, como o Cruzeiro, como o Atlético e até o próprio América, se comparado aos demais, mesmo aquelas equipes do interior que hoje são SAF, elas sabem que o Campeonato Mineiro serve não somente para poder criar corpo, potencializar um projeto esportivo, mas levando em consideração algumas equipes que querem disputar a Série D e outras equipes que ainda querem a vaga na Copa do Brasil. E por isso até esse nível de competitividade para esse novo regulamento vai te oferecer isso. Quem não chegar muito bem preparado para o Campeonato Mineiro, certamente ficará cada vez mais longe desses objetivos que eu estou falando aqui, principalmente o pessoal do interior. Os times da capital sabem que eles precisam se preparar para nível de exigência maior que vem pela frente. O Campeonato Brasileiro já está praticamente batendo na porta de Cruzeiro e Atlético. Série B, a mesma coisa ao América. Então, acho que isso proporciona um projeto muito sólido e muito consciente também de onde pode chegar cada clube, cada equipe. Não vejo isso como um problema. Acho que é um formato novo. O que vai fazer é com que as equipes possam se preparar cada vez melhor e com um prazo também de uma pré-temporada maior. Como a gente pôde ver, os adversários de Cruzeiro e Atlético começaram praticamente a pré-temporada em novembro. Então é fruto disso, da exigência do Campeonato Mineiro. Só um detalhe a respeito dessa questão do rebaixamento. Eu entendo a mudança que fez a Federação Mineira de Futebol, porque a gente teve problemas no ano passado com os clubes que abandonaram o campeonato, que já estava ali meio definido, foi feito um quadrangular do rebaixamento e os clubes abandonaram porque já não tinha muito o que fazer, já não tinha mais chance de ser rebaixado e tudo mais. Isso foi muito ruim para o campeonato, mas enfim, ainda não sei se é a melhor solução essa de rebaixar os 2 piores lanternas, porque pode acontecer uma incongruência como essa. Embora seja tudo muito difícil quando a gente está falando desse formato de campeonato, porque os enfrentamentos também não são os mesmos, então tudo acaba ficando um pouco mais complexo. Uma outra coisa do regulamento, só pegando um pouquinho da questão de novo regulamento, acho que uma coisa que mais me incomoda não é nem a questão do rebaixamento, desse novo regulamento, mas para mim é final única. Eu acho que o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual de uma maneira geral, não só aqui o Campeonato Mineiro,
Acho que você não proporciona ao torcedor de ambas as equipes aquilo que de fato cada vez mais motiva o torcedor de estar no estádio. Economicamente falando, para os clubes não é interessante ser somente um jogo. Esportivamente, para mim, também não faz muito sentido. Então, acho que um jogo só, numa final de campeonato, me incomoda um pouquinho. Acho que a Federação Mineira não foi feliz tendo esse formato novo com apenas um jogo. É claro que talvez para as equipes você diminuir o número de jogos pode ser importante para um calendário tão apertado, mas nem economicamente falando e nem esportivamente falando, acho que isso não tende a surtir grandes efeitos, não. Tomara que pro ano que vem a gente possa voltar o que era antes, com ida e volta. Para ano que vem não pode, né? É obrigatório repetir 2 anos o regulamento, então ano que vem vamos ter que ter esse regulamento de novo. Acho pouco provável que volte. Só registrar aqui a participação da Maspi, acho que é assim que vai falar aqui, não dá pra entender direito qual que é o nome. Falou que a Amanda é comentarista nota 10, sou fã. Eu também sou fã, mas eu discordo de você, tá? Nessa aí, Amanda, eu acho que a final única ela é legal pro Campeonato Mineiro. Entendo que esportivamente você tem uma perda, porque você aumenta o equilíbrio de certa forma, né? O time melhor corre mais risco numa final de jogo único do que numa final de jogo duplo. Mas eu vejo 2 grandes vantagens na final de jogo único do Campeonato Mineiro. Primeiro, que é um jogo a menos do Campeonato Mineiro, isso pra mim já me agrada bastante. E segundo, porque a gente pode ter, não sabemos se teremos, nos últimos anos por algumas vezes não tivemos, mas o sonho da federação, de quem compra o campeonato e da grande maioria que acompanha o campeonato, que é a final com Atlético e Cruzeiro, com o Mineirão dividido, com o mando de campo da federação, que é o sonho de todo mundo, que eu particularmente, eu que vivi muito na minha vida, os clássicos com torcida dividida, com o Mineirão dividido. Acho que seria muito especial pro campeonato e pro produto e tudo mais. Mas enfim, não sabemos nem se vão chegar à final. Hoje o Atlético estaria eliminado. Se o campeonato acabasse hoje, ele ia pra justiça, porque ele é um campeonato de 8 rodadas e foram 2 apenas disputadas. Mas a gente teria América e Pouso Alegre em uma semifinal, os 2 do mesmo grupo. O RT e Cruzeiro na outra semifinal. Seria assim o Campeonato Mineiro de 2026. Se acabasse hoje, mas repito, não faria o menor sentido